A agricultura convencional de alimentos se baseia numa produção quantitativamente superior à demanda por comida, e ainda assim existe fome e desnutrição, que se agravaram muito nos últimos anos, devido à destruição de diversas políticas alimentares que foram construídas com muita participação e controle social. A pandemia do novo coronavírus, infelizmente, foi um fator que escancarou o cenário que há muito tempo já está posto em diversos cantos do Brasil, inclusive nas grandes cidades. O desperdício de alimentos é um subproduto esperado de um sistema alimentar com foco meramente econômico. Estimativas da FAO sobre desperdício indicam que se perca entre 15% a 30% do que é produzido ao longo da cadeia de produção, distribuição, armazenamento e consumo. Outros levantamentos não oficiais chegam a mencionar até cerca de 90% de desperdício em determinadas cadeias. Então, este assunto tem uma grande importância quando debatemos a alimentação, pois diz respeito aos enormes custos ambientais, sociais e econômicos que não são contabilizados e que podem ser superados ao buscarmos entender o funcionamento desse sistema. O problema é sistêmico e a solução permeia muitas camadas coletivas para promover as mudanças das bases dos sistemas alimentares, que seguem estimulando tantos desperdícios. Mas é possível também pensar em algumas medidas nos hábitos alimentares de cada um. O que comemos e o que deixamos de comer dos alimentos que temos em casa? Você busca aproveitar integralmente os alimentos? Já procurou saber se as partes que você sempre descarta têm como serem aproveitadas? Algumas partes que geralmente não são consumidas num determinado lugar podem ser até comuns na culinária de outra região. Se pegarmos a mandioca, por exemplo, temos a maniçoba, feita das folhas, parte que geralmente é descartada nas regiões que não têm tradição de consumir este prato. Mas muito cuidado! É preciso conhecer as partes que vamos ingerir, saber primeiro se é comestível e depois saber se é necessário algum tipo de processamento, como a fervura da folha, para eliminar o potencial de toxicidade da planta. O consumo integral de alimentos é, então, uma boa medida para se ter quando vamos preparar algo na cozinha. Ramas, talos, cascas, flores, sementes e outras partes que acabamos separando para descarte, muitas vezes podem ser comidos. E quando percebemos as possibilidades que essas partes que não são convencionais de serem usadas, notamos também uma grande gama de outras plantas que deixamos de consumir, seja pelo desconhecimento do potencial alimentício dessas plantas ou por não termos o hábito de consumi-las, com os mais diversos motivos, que vão desde ser uma planta que não ocorre no local, ou por terem sido marginalizadas e consideradas alimentos que remetem à escassez e pobreza, até a perda cultural sobre o determinado preparo. Apesar de muitas delas serem parte das diversas culturas alimentares no Brasil e no mundo, aqui elas ficaram mais popularizadas pelo termo punk, que significa plantas alimentícias não convencionais. Então, você lembra de algum alimento de sua infância que deixou de consumir? E por que não consome mais? Você conheceu alguma planta alimentícia nos últimos anos que não tinha o hábito de comer? E você que planta? Cultiva alguma planta que é menos conhecida do público? Como é a reação das pessoas quando você apresenta essa planta para elas? Apesar de podermos fazer muita coisa individualmente, a solução para o desperdício passa por mudanças estruturais e coletivas, não podendo ser superada apenas pelos esforços individuais. As políticas públicas são uma das ferramentas mais importantes para promover essa mudança. Você que planta, consegue oferecer esses cultivos para as políticas públicas como PAA e PENAI do seu município?